Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou pedagoga, tenho experiência em recrutamento e seleção, tenho formação em pedagogia empresarial e pós em psicopedagogia. Hoje, então, eu vou conversar um pouco sobre algumas dicas de como os candidatos devem se destacar na hora da entrevista. Tá? Quando o candidato vai encaminhar seu currículo, o recrutador chama ele para entrevista, de que forma que ele pode se destacar da melhor forma. Então, a primeira forma seria estudar o recrutador e não tentar conduzir a entrevista. Isso eu passei muito assim quando eu fazia entrevista de emprego com os candidatos. Eu trabalhei por um bom tempo no recrutamento e seleção e muitos candidatos eles queriam conduzir a entrevista, queriam fazer perguntas para o recrutador e não dava espaço para o recrutador fazer os questionamentos. Então, o candidato ele tem que estudar o recrutador, mas não tentar conduzir a entrevista. Tá? O candidato deve agir naturalmente, na verdade. Está ciente também que é uma pessoa, que o recrutador é uma pessoa que está ali para analisar ele, analisar o perfil dele, se está adequado para aquela vaga. Segunda dica: pesquisar sobre a empresa, a cultura da empresa, o tipo de trabalho que essa empresa desenvolve. Saber um pouquinho dessa empresa antes de fazer a entrevista também é muito importante. Como é que é o clima organizacional daquela empresa? Como é que é a cultura? Quanto tempo existe a empresa? Ela é uma empresa de grande porte, de pequeno, de médio porte. Então a pessoa tem que conhecer um pouco mais, pesquisar. Hoje a gente tem internet onde a gente pode estar também pesquisando. A gente tem muito mais facilidade com informações do que há anos atrás. Né? Então a internet veio para nos facilitar bastante. Outra dica: falar, saber falar de si e de seus resultados. Então a pessoa ela tem que saber falar, ela tem que saber se comunicar de uma forma clara, de uma forma que seja uma comunicação assertiva. Tem que saber se expressar de uma forma clara e tranquila e não falar muito e não falar pouco também. Tem que falar de uma forma, digamos, não muito e nem pouco, de uma forma sucinta e clara. Outra dica que eu posso passar: falar seus pontos fortes em desenvolvimento. Então, falar os seus pontos, suas qualidades, pontos, digamos, qualidades no âmbito profissional. Tá? Então, a pessoa ela pode falar que ela é proativa, caso ela realmente seja. Ela pode falar que ela é uma pessoa que ela é resiliente, por exemplo, também. Então, ela pode falar dessas formas, mas qualidades, pontos que venham a agregar no seu âmbito profissional e não no seu âmbito pessoal. E por que você deve ser escolhido? Você deve ser claro, falar com coerência em todas as passagens e sem gerar controvérsias sobre algum ponto. Competências comportamentais que ajude o entrevistador a entender o que a empresa ganha com a sua contratação. Tá? Então, essas principais dicas então que eu dou hoje. Agradeço então a participação de vocês. A fonte então que foi utilizada para passar essas informações, então foi o site do G1.com, referente ao meu mercado, preparação para o trabalho, mercado de trabalho, e agradeço então a participação de todos. Um bom dia, né, para todos, então um abraço.